Vem aí Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve, amigos telespectadores da sua TV Objetiva Barbacena. Um abraço fraterno a todos. Hoje, quinta-feira, mais a apresentação do programa Esporte Total, levando tudo do mundo do futebol e, por que não dizer, do mundo da bola, o que aconteceu em Barbacena, em Minas e pelo Brasil afora. Nós temos no especializado manchetes importantes aqui: vôlei de praia, taça de esgrima, corrida rústica e impasse na Copa Barbacena, e outras duas manchetes: seleção brasileira e o Campeonato Brasileiro Brasileirão. Vamos dando nosso giro já inicial no regional, falando do especializado. Corrida rústica em Nossa Senhora Aparecida. Neste último domingo, lá no bairro, nós tivemos 87 atletas disputando. E vejam, senhores, a promoção da escola de esporte lá do bairro. Nós tivemos no masculino o Anderson Lucas, primeiríssimo lugar, ele que é de São João del Rei. Em segundo lugar, nosso querido Dilim, ou seja, o Valdir Almeida, o Dilim, em segundo lugar. Na categoria feminina, uma dupla de Barbacena. Em primeiríssimo lugar, a Fabiana Martins. E em segundo lugar, chegou também a barbacenense Conceição de Souza. Já no torneio de vôlei de areia, realizado em Belo Horizonte, lá no centro de treinamento da Pampulha, nós tivemos Barbacena brilhando mais uma vez. Vejam, senhores, que as melhores duplas do estado estavam disputando e Barbacena foi escolhida, foi conquistando o primeiro título, logicamente, em vôlei de areia, lá na capital mineira, na Pampulha. A dupla barbacenense, no caso, Matheus e o Bruno, comandado pelo eficiente professor Júlio Tadeu. Aliás, um abraço para o professor Júlio Tadeu, nada mais nada menos. Hoje, dia 15, o dia do professor, nós estamos cumprimentando através do Júlio Tadeu todos os professores de Barbacena e região. Então, a dupla de Barbacena, o Matheus e o Bruno, conquistaram o primeiro lugar, campeões absolutos. E a dupla de Belo Horizonte, vice-campeonato, a dupla Fred e Odair. O giro ainda no especializado, nós vamos ter a primeira taça IFA de esgrima nesse próximo final de semana, dia 17 e dia 18, no ginásio poliesportivo no campus de Barbacena, com a participação de atletas de todo o país na modalidade espada, individual e equipe, objetivando a difusão e integração do esporte. Evento aberto ao público e organizado pelo Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais e o campus Barbacena da Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Agora sim, nós vamos entrar pelo mundo da bola, o giro pelo regional, no que aconteceu e vai acontecer nesse final de semana no futebol regional. Segunda divisão, Campeonato Mineiro, quinta-feira hexagonal. Este fim de semana, no sábado, nós vamos ter às 18h30 lá em Uberaba e no Esporte. No domingo, às 10 horas, Formiga e Figueirense de São João del Rei, lá em Formiga. E em Itabira, às 18h30, Valério e Nacional. Copa Centenária do Olympique Clube Master, cinquentão, quinta rodada. Industrial e Olympique no estádio Tiradentes de Resaquinha. Benfica e Romanos no estádio São Sebastião, lá do Vila do Carmo. Copa Dom Bosco, quarta rodada, a partir das 10 horas. Barcelona Mosqueteiro no Alfredão do Ipanema, mas outro jogo será realizado lá também no Alfredão, Vila da Penha e Santa Cruz. Liderança enfrenta o Guanabara lá no Ipiranga, bairro Dom Bosco, e o Boa Vontade joga com o Ipiranga. Copa Barbacena, troféu radialista Antônio Max Pinto, às 10 horas, na 22ª rodada. Verona enfrenta o IFA no Campestre 1. Olaria e Aliança no Olaria, lá no Sapé. Lá na coluna Rodrigo Silva, Grêmio e Juventude. No Pinheiro Grosso, Ozanã Internacional, e no Valentim Prenace, Casa Verde e Valência. Amistosos dominicais já tradicionais em nossa região. Pirraça e Visitante lá na Série Campestre do Olympique. Na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB vai enfrentar o Banco do Brasil, né? Campestre no Roselanche. Real Bicharada joga com o Grêmio lá em Juiz de Fora, coordenação do artilheiro Sarran. Terceira Copa do Rolando do bairro Grogotó, a partir das 9h15 na quarta rodada. Homenageando o nosso companheiro, nosso amigão, locutor esportivo da Rádio Globo Barbacena, o Claudir José, filho do nosso amigão também, Venceslau Rezende. River Plate, 15 amigos, Volante Azulão, Vila Real e Grêmio jogarão essas partidas, organização do desportista Auro de Moura Cruz.
Oitava Copa de Futebol do Galego, quinta rodada a partir das 9 horas. Mercenário enfrenta o São Camilo, Caiçara joga com Água Santa, Poti e River. Comissão do Marcão do Hot Dog e Wilson Ferreira. Campeonato Regional da Liga de Andrelândia, segunda rodada. Na segunda fase, às 16 horas, São Vicente e Corinthians, lá em São Vicente de Minas. Em Madre Deus de Minas, o Itanil recebe o Auroca. Em Cruzília, Ipiranga e Independência. E em Pedro Teixeira, Guanabara e Guarani. É a organização, logicamente eficiente, comandada e capitaneada pelo presidente da Liga de Andrelândia, a quem nós mandamos um abraço, Geraldo Adriano Nogueira, presidente da Liga de Andrelândia. Comunitário Marquês de Maricá, Copa BBM, a partir das 9 horas, primeira rodada. A bola começa a rolar nesse final de semana. A partir das 9, Internacional e Lyon, Flecha e Anapolina, Colonial e Joinville e Atlanta em Barcelona. Segundo Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, Troféu Joaquim Mendes Dias, a partir das 13 horas, 1 hora da tarde, portanto, primeira semifinal no estádio Pedro Bianchetti. Botafogo joga com o Centro e o Bairro Jardim enfrenta o Potreiro. Organização do Ipanema Futebol Clube Tradicional de Alfredo Vasconcelos, com a colaboração do Araquém, o apoio da Prefeitura Municipal daquela cidade. Campeonato Regional de Curral Novo de Minas, na quarta rodada. 15 horas, Tabajara e Ponte Nova. Representante Zezinho, a comissão eficiente, com Polaco, Carlinhos de Júlio, apoio do Bar Canoa, da Padaria Petito e do trailer do Robson. 35ª Copa, segunda final. Nós já temos os 2 finalistas que saíram no último fim de semana, Bandeirantes e Devassos. Agora vão ter mais os outros 2 semifinalistas entre os jogos Tabajara e Guarani, Clube V8 e Barcelona. Vai ser lá no João Vigia também. Campeonato Regional de Capela Nova, semifinal. Marcha Lenta e PS2 e Palmeiras Internacional nos segundos quadros. E nos primeiros quadros, o Campinho enfrenta o Internacional e o Fluminense joga com o Chelsea. Ainda pela Copa Barbacena, troféu Antônio Marcos Pinto, nós temos uma nota aqui que nos foi mandada com o Shaper. O Zanã renasce para a Copa Barbacena 2015. Com empate 0-0 contra a equipe do Aliança na manhã do último domingo, dia 11, em Pinheiro Grosso, o Ozanã dava adeus, essa que é a verdade, a segunda fase da Copa Barbacena, troféu Antônio Marcos, pois na última rodada a ser realizada no próximo domingo, dia 18, não teria possibilidade de alcançar os seus adversários direto e ocupar a 8ª e última vaga das quartas de final. Porém, a diretoria do clube levantou junto à comissão organizadora da competição a suspeita de que a equipe do Aliança havia utilizado 2 atletas em situação irregular durante a partida. Analisado o jogo e feita a conferência das assinaturas, realmente foi constatado a denúncia. Diante das evidências, a comissão organizadora, em obediência ao artigo 51 do regulamento da competição, declarou a equipe do Ozanã como vencedora da partida pelo placar de 3-0, sendo contabilizado para o saldo de gols o número de vitórias. Com isso, a equipe do Pinheiro Grosso volta a ter chances nessa competição e matematicamente na disputa pela última vaga existente. Para tal, precisa vencer o seu último compromisso contra a equipe do Internacional e torcer por tropeço do IFA do Juventude, que jogam respectivamente contra o Grêmio. Mesmo assim, as empates dos concorrentes ainda vai depender do saldo de gols. E por falar nisso, vamos fazendo o retrospecto dessa Copa Barbacena aqui na classificação. Em primeiro, o Valência com 46, em segundo o Casa Verde 43, Novo Horizontino vem em terceiro com 42, Grêmio 32, Verona 30, Internacional 30, o IFA 24, Juventude 24. O Ozanã agora com 22, logicamente é que nós dissemos. Em nono lugar, o Ozanã ele tem possibilidade, desde que vença o seu jogo e IFA ou Juventude tropece na jornada. O próximo compromisso que nós temos aqui, a próxima tabela, marca o seguinte: às 10h30, lá no Campestre, o Verona e IFA. No mesmo horário, 10h30, lá no Olaria, o Olaria enfrenta o Aliança. Às 10h30, Colônia, Rodrigo Silva, Grêmio e Juventude. Mesmo horário para, em Pinheiro Grosso, o Ozanã enfrentar o Internacional e jogar sua sorte na competição. No Valentim Prenace, a última partida, Casa Verde e Valência. É o crepúsculo que já tivemos dessa grande competição, o troféu que leva o nome do nosso inesquecível, queridíssimo Antônio Marcos Pinto, e nós estamos chegando já no crepúsculo, já no finalmente desta competição. Esse era o giro que nós tínhamos para essa quinta-feira do futebol regional em Barbacena e, por que não dizer, em toda a nossa querida região.
Muito bem, agora nós vamos dar o giro pelo futebol profissional, um giro pelo Brasil e pelo mundo afora. Começamos com os jogos da Seleção Brasileira, o jogo da Seleção Brasileira, a segunda participação nas eliminatórias sul-americanas. O Brasil até que fez bonito entre aspas, poderia ter sido uma partida melhor, logicamente, o adversário não apresentou praticamente nada contra a Seleção Brasileira. O Brasil venceu por 3-1 a Venezuela na última terça-feira. Aliás, mal deu a saída e o Brasil marcou o primeiro gol logo aos 36 segundos através do atacante William. O Luiz Gustavo tomou a bola na intermediária com raça, com muita volúpia. O Luiz Gustavo acabou recebendo e tocando para o William, que penetrando na entrada da grande área, avançou e bateu firme para vencer o arqueiro adversário da Venezuela, abrindo o placar aos 36 segundos do primeiro tempo. Brasil 1-0. O jogo continuou, o Brasil melhor posse de bola, mas é aquela história, não valoriza a posse de bola, seleção ainda carente ainda do Neymar, quem sabe, mas carente acima de tudo um entrosamento maior, uma posse de bola maior frente à Venezuela, até porque a Venezuela trata-se de uma seleção bastante fraca. O Brasil poderia ter saído deslanchado já no primeiro tempo, conseguindo já um placar, quem sabe até mais elástico, mas a partida desenrolou e somente aos 42 minutos é que sairia o segundo gol da seleção brasileira, novamente através do William, que, diga de passagem, foi o melhor jogador nessa terça-feira pela seleção canarinho. Aí sim foi uma jogada trabalhada, uma jogada inteligente da seleção brasileira, onde nós tivemos a tomada de bola do lateral esquerdo, o Felipe Luiz pela esquerda. Ele tomou a bola, avançou e fez o cruzamento para a área da seleção venezuelana. Aí apareceu a inteligência, uma dos poucos vislumbres, inclusive, nessa partida do Oscar, que está meio fragilizado, mas foi inteligente, ele fez o corta-luz e a bola passou limpa para ele novamente, o William, fazer o segundo gol seu na partida e dando marcas no primeiro tempo, 2-0 para a seleção brasileira. A Venezuela, com Santos, ele não iria, o Brasil para todos os resultados. E nós da esquerda, ali subindo a oportunidade da seleção brasileira, novo cruzamento para a pequena área, e sim o zagueiro da seleção venezuelana, até que aquele zagueiro jogaria no futebol de segunda divisão aqui de Barbacena. Ele furou feio e propiciou o cheiro do centroavante, o cheiro de gol do centroavante Ricardo Oliveira, que de cabeça, no segundo pau, recolhendo de cabeça, fazendo o terceiro gol da seleção brasileira, o seu primeiro gol na seleção com a camiseta canarinho, dando marcas finais, o placar de 3-1 para a seleção brasileira. Ainda sobre a eliminatória sul-americana, nós visando a Copa do Mundo, logicamente, 2018, que será realizada na Rússia, nós tivemos os seguintes resultados da Sul-Americana. A Argentina pisou na bola mais uma vez, apenas um empate com o Paraguai. A Argentina até aqui perdeu uma, empatou outra, está com apenas um pontinho ganho nessa eliminatória sul-americana. O Chile bateu por 4-3 o Peru, o Uruguai fez bonito 3-0 na Colômbia, Equador 2-0 na Bolívia. Aliás, já estou vislumbrando Bolívia e Venezuela, 2 sacos de pancada nessa eliminatória sul-americana. E o Brasil, como já dissemos ainda há pouco, 3-1 na Venezuela. O Brasil volta agora a campo, dia 12, jogará lá em Buenos Aires contra a seleção da Argentina. Aí, possivelmente, deve ter a volta de Neymar, mas também a Argentina está preparando a volta do seu melhor jogador, no caso, o Messi. No dia 17, aí sim, o Brasil volta a jogar no torrão, aqui no Brasil, na sua terra, contra a seleção do Peru. O jogo será realizado lá na Boa Terra, em Salvador, dia 17. O Brasil, nesse jogo contra a Venezuela, jogou com Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Felipe Luiz. A parte alta do Brasil, a sua defensiva, está tomando ainda alguns gols de cabeça, alguns gols do jogo aéreo, mas está melhorando aos poucos. O Alisson entrou no lugar do Jefferson, não comprometeu, fez uma boa participação também. Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Felipe Luiz completando a defesa brasileira. O quadrado de meio campo com Luiz Gustavo, com toda a sua raça, o Elias com toda a sua categoria, o Oscar, que está devendo um pouco mais, a não ser aquele vislumbre de fazer o corta-luz para propiciar o segundo gol do Brasil. Depois ele deu lugar a Lucas Lima. E o William, no meu ponto de vista, o melhor jogador de todo o jogo, não só da seleção brasileira. Na frente, Douglas Costa substitui depois por Kaká, o Hulk, mais tarde entrou Ricardo Oliveira. 2 jogos, a primeira vitória da seleção brasileira.
Agora, com a paralisação dessas eliminatórias, voltamos com o Campeonato Brasileiro, Brasileirão. Ontem nós já tivemos pela Série A, pela 30ª rodada, 7 jogos foram disputados ontem. Destaque, logicamente, para os dois nossos mineiros. No caso, em Curitiba, o Atlético Paranaense enfrentando o Cruzeiro, e no Independência, o Atlético, nosso Galo, recebendo a equipe do Internacional de Porto Alegre. Os resultados: Sport 3, Avaí 0. O Palmeiras perdeu mais uma em casa. Palmeiras 0, Ponte Preta 1. O Joinville venceu por 3-1 o Avaí. Palmeiras já perdeu de 1-0 para a Ponte Preta. O Joinville 3-1 no Coritiba. Fluminense 2, São Paulo 0. A crise São Paulina continua até dentro de campo. Perdeu para o Fluminense por 2-0. Figueirense 3, Flamengo 0. E hoje, o complemento dessa rodada, dessa 30ª rodada, nós vamos ter no Maracanã Vasco e Chapecoense, no Itaquerão Corinthians e Goiás, e o Grêmio enfrenta a equipe santista. A classificação, o quarteto quadrado do G4, nós temos o Corinthians, continua líder absoluto com 61 pontos, mas o Galo, com a vitória de ontem, encurtou a distância, agora está com 59, 2 pontos a menos do que o Corinthians. O Grêmio 2 joga logo mais à noite, poderá aumentar um pouco, passar para 55 pontos. O Santos em quarto lugar, 46, é o adversário do Grêmio logo mais à noite. Portanto, aí o G4 não vai ser mudado. Eu explico por quê. O Santos com 46, logo a seguir vem São Paulo 46, Palmeiras 45, mas as duas equipes já jogaram ontem à noite, São Paulo perdendo e Palmeiras perdendo, portanto, o Santos está tranquilo, vai permanecer ainda na quarta posição com seus 46 pontos. Na zona do rebaixamento, o Coritiba 33 pontos, Goiás 31, o Vasco com 27 pontos e a equipe do Joinville continua com 27 pontos, segurando a lanterna. Na Série B, amanhã nós vamos ter lá em Varginha o Boa recebendo a equipe do Sampaio Corrêa. No sábado, 2 jogos que nós cobrimos aqui, no caso o Botafogo e o América Mineiro. O Botafogo joga com o Bragantino no Rio de Janeiro e o América vai até Natal enfrentar o ABC. O Botafogo lidera em primeiro com 56, Vitória já encostadinho com 55, o América 51 em terceiro e Santa Cruz em quarto lugar com 48. Agora, falando um pouco dos clubes pelo Brasil afora, o Flamengo prometeu um bicho de 2 milhões de reais para os seus jogadores para que o Flamengo termine essa competição no G4. Mas nem tudo é dinheiro na vida, todos nós sabemos desse grande refrão. O futebol ainda está carente também. Vejam, senhores, o Flamengo oferecendo 2 milhões aos jogadores e ontem já começaram mal, perdendo de 3-0 para o Figueirense. O Vasco recebeu também uma boa quantia, uma boa grana do seu patrocinador e já acertou o salário dos seus jogadores, portanto, logo mais, daqui a pouco, o Vasco da Gama poderá enfrentar Chapecoense, jogadores com a conta bancária já no seu dever cumprido. E confirmado, como noticiamos também, na terça-feira poderia cair e entregar a presidência do São Paulo. O tricolor paulista, no caso, o seu Carlos Miguel Aidar, não deu outra. A noitinha de terça-feira, a última, depois do nosso programa, nós tomamos conhecimento que ele já havia entregue a carta de renúncia. Portanto, São Paulo está agora com um presidente tampão comandando as hostes São Paulina. Vamos agora ao jogo. O jogo que nos interessa, falamos ainda há pouco, Atlético vencendo por 2-1 Internacional e mais tarde o Cruzeiro lá em Curitiba enfrentando o Atlético Paranaense. Vamos começar pelo Cruzeiro, o Atlético Paranaense. Primeiro tempo, 1-0 para o Atlético Paranaense, mas o Cruzeiro estava irreconhecível no primeiro tempo. Merecido 1-0 parcial da equipe lá de Curitiba, no caso o Atlético Paranaense, 1-0 virando o primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Mano Menezes aí sim, atendendo praticamente aquele que conhece futebol, e sabemos que o Arrascaeta não pode ficar no banco de reserva, não pode prescindir de um jogador como o Arrascaeta. Ele entrou no segundo tempo com o Arrascaeta, que foi o melhor, diga de passagem, nos últimos 45 minutos. O Cruzeiro começou a mostrar as suas unhas e mudou da água para o vinho, empatando logo em seguida e dominava o adversário. Dominou praticamente todo o segundo tempo, porém o futebol apresenta essas nuances, apresenta essas surpresas. E mesmo superior no segundo tempo, o Cruzeiro no empate 1-1, o Atlético Paranaense achou um golzinho fazendo 2-1, mas o Cruzeiro não assustou, continuou partindo para cima e conquistaria o empate de 2-2, um ponto importantíssimo
que ele traz lá do estado do Paraná, ao enfrentar ontem a equipe do Atlético Paranaense, o Furacão daquelas terras. O Cruzeiro volta nesse domingo pela 31ª rodada da competição, vai enfrentar às 11 horas da manhã a equipe tricolor do Rio de Janeiro, o Fluminense, que vem de uma ótima vitória frente à equipe São Paulina. Agora a partida realizada no Independência, Atlético 2-1 no Internacional, gols de Lucas Prato cobrando pênalti aos 16 minutos do primeiro tempo. O Paulão empatou aos 38, placar do primeiro tempo, portanto 1-1. No segundo tempo, o Marcos Rocha faria um belíssimo gol aos 24 minutos, Galo 2-1. O Galo jogando com Vitor, Marcos Rocha, Gemerson de Carlos, Douglas Santos e depois Pedro Botelho. O Leandro Donizete, o Rafael Carioca, Giovanni Augusto, depois entrou o Cárdenas no time do Atlético, Thiago Ribeiro, mais tarde Patrick e Luan. Dando um retrospecto dessa partida, o Galo, como já dissemos, foi melhor do primeiro ao último minuto, mas quase complica, um jogo que era fácil e quase complicou. Mas depois, no segundo tempo, principalmente com o grito do seu torcedor no Independência, o grito de acredito, o time partiu para cima e conseguiu pelo menos fazer 2-1 e dar alegria à sua torcida, placar que terminou com a vitória atleticana em cima da equipe do Internacional por 2-1. Repetindo, Lucas Prato no primeiro tempo de pênalti, o Paulão empatou aos 38, segundo tempo, o Marcos Rocha fez o gol da vitória da equipe do Galo. O Galo, que volta a Campos agora nesse final de semana, vai enfrentar o Galo, enfrenta nesse último fim de semana agora. Nós temos que secar, vamos primeiro secar logo mais esse jogo do Corinthians frente à equipe do Goiás, secar essa partida, porque o Atlético está de olho, logicamente, a 2 pontos. Vejam, senhores, se o Atlético conseguir esse feito logo mais, secando o Corinthians perdendo, a diferença continua de 2 pontos. E lembrando, o caro telespectador, nós ainda temos o confronto direto que será realizado em Belo Horizonte entre Atlético e Corinthians, e aí sim, no confronto direto, a vitória do Atlético dará o título tão sonhado para a equipe atleticana, o Campeonato Brasileiro de 2015. Muito bem, fim de nosso papo desta quinta-feira. Nós já convidamos aqui o nosso querido telespectador para o nosso próximo programa e vamos encerrando por aqui nesta quinta-feira. Em muito breve, nós deixamos aqui a notícia, em muito breve, uma nova TV Objetiva. TV Objetiva Barbacena, a sua TV online.